Existe fim dos tempos? Estamos realmente no fim dos tempos? E se existe, o que como ser humano dá pra fazer? Será que é mito ou realidade? Nesse vídeo eu vim destrinchar todas as informações que eu já estudei relacionado a todos esses assuntos. Então eu peço sua atenção até o final, porque pode mudar a sua visão relacionado a tudo e todas as coisas. Meu nome é Mariana, peço sua atenção até o final e desde já eu agradeço por você estar aqui. Só juntos podemos fazer essa diferença. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Mariana, como eu já me apresentei, para quem não me conhece, sou profissional de educação física e estudiosa do meio ambiente, ecologia e veganismo. Já peço para que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, compartilhe aí se você achar que vale realmente a pena. Mas assiste até o final para ver se vale a pena. Vou começar falando da configuração do sistema atual. A gente nasce, cresce através de construções sociais, políticas. Na verdade, quando a gente para ver, a raiz dessas construções não são sociais propriamente ditas, não é só ali no governo. Na verdade, a grande raiz tem a ver com a implantação dessa visão que as grandes corporações, a grande elite mundial coloca dentro da sociedade para que a gente ache que nosso estilo de vida tem que ser assim. E essas construções dizem que a gente tem que estudar para ser alguém na vida, que a gente tem que fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, juntar dinheiro, construir nosso império, né, comprar nossa casa própria. E essa casa própria, inclusive, tem que ser grande, né, porque é bonito ostentar. E falam que o grande é confortável, né, tem que ser confortável, tem que ser grande. Daí o tempo passa, a gente envelhece, junta um dinheiro para a nossa doença e morre. Daí eu pergunto para você, alguém te perguntou se é esse modelo de vida que você quer ter? Se é isso que você realmente quer vir fazer aqui? E quem disse para ti que a vida é só isso? Será que os nossos sonhos também não fazem parte, de alguma forma, dessas construções? Será que a gente realmente sabe o que é bom pra gente, pra nossa plenitude, pra nossa paz, pra nossa felicidade constante? Será que a gente sabe o que é felicidade? Quando a gente fala em evolução como humanidade, como ser humano, a gente tem que olhar pra trás e ver onde a gente acertou, mas também ver onde a gente errou. E quando a gente olha pra trás, a real raiz, nossa, brasileira, são os índios. Foram eles que descobriram o Brasil. Isso não falam pra gente na escola, né? E os índios tinham conexão com os elementos, tinham conexão com a natureza. O que o sistema faz é nos convencer de que a felicidade é ter dinheiro, é poder comprar, é poder consumir, tá sempre na moda, é status, fama, que na verdade isso alimenta a nossa carência, né? Nossa necessidade do outro, da aprovação, essa dependência que na verdade tudo isso gera. Só que eles ensinam que isso tudo é felicidade para que a gente continue alimentando esse sistema, para que a gente continue trabalhando e gastando e consumindo. Mas na verdade, cada uma dessas coisas tem a ver com felicidades passageiras. E as três principais felicidades duradouras que existem realmente, e isso eu tô falando de estudos científicos relacionados a essa emoção propriamente dita, tem a ver com estar perto de quem a gente ama, tem a ver com fazer o que a gente ama e tem a ver com fazer o bem, fazer gentilezas no nosso dia. Isso nos torna feliz constantemente e a gente não percebe. A gente não percebe porque a gente acaba ficando viciado na felicidade pico que essas coisas da felicidade passageira nos trazem, que é o dinheiro, que é conquistar uma coisa que a gente sonhou por muito tempo, mas tudo isso passa rápido. É só parar pra perceber, é só parar pra notar e pensar, lembrar. Algo que a gente sonhou por muito tempo, até a formação numa faculdade, quando acontece, a felicidade é pico, só que passa rápido. Ou comprar um carro, comprar uma casa que a gente sempre sonhou por anos, quando a gente compra, a gente consegue, essa felicidade vem em pico, mas passa rápido. Ou se isso realmente for felicidade, por que existe ainda tanta depressão? Por que existe tanta ansiedade? Por que existe ainda tanta falta? E muitos não se percebem e estão num limbo do piloto automático. E são pessoas que só expressam raiva, insensibilidade, são pessoas que inclusive estão violentas, mas essa não é a real essência do ser humano. As pessoas não sabem o que são, só sabem o que gostam. Será que não é esse próprio modelo de vida imposto a raiz da própria doença? Porque se a gente realmente perguntar o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo tudo muito errado. A gente esquece que a gente vive num planeta e nossa vida, ela é sustentada pelos recursos que nele existem. Para fazer com que a gente permaneça alimentando esse sistema, eles precisam dar um jeito de fazer a gente se locomover. Então, quando a gente fala de exploração de combustível fóssil, a gente vê poluição. Quando a gente fala em produção de alimento, a gente vê todo o setor de exploração animal e a gente só vê poluição também. Quando a gente fala em água para beber, a gente também fala sobre poluição das águas, a gente também fala sobre esgoto impróprio, a gente fala sobre falta de saneamento básico. Quando a gente olha para os oceanos, a gente vê plástico. Quando a gente olha para o ar, a gente não vê, mas até porque todo aquecimento global, principalmente é absorvido 93%
pelos oceanos. Então a gente não sente esse aquecimento em terra, mas existem mais de 26 mil frentes independentes que provam o aquecimento global e que principalmente esse pico se deu depois da Revolução Industrial. E quando a gente fala em toxicidade pra gente, a gente fala em toxicidade pro planeta também. Eles, de alguma forma, na produção, colocam tantos tóxicos para justamente desenvolver ou fazer com que a gente desenvolva doenças ao longo da vida, para que a gente, de alguma forma, também continue financiando a indústria farmacêutica. Tá tudo acoplado, né? É tudo a mesma indústria. Eles colocam tóxicos no plástico, eles colocam tóxicos nos cosméticos, eles colocam tóxico nos tecidos, eles colocam tóxicos na comida. É uma indústria totalmente suja, essa é a Matrix. E sim, o sistema vai colapsar todo o planeta e já está colapsando. Porque todas as espécies, todo o ecossistema que já existe, não sustenta e não se sustenta com tanto aquecimento, que é totalmente desacordo com a harmonia natural da vida que existe. Os oceanos não aguentam mais tanto aquecimento. A gente aqueceu em 0,8 graus todos os oceanos. E é graças a esse aquecimento dos oceanos que absorve tantos gases que as geleiras derretem e a maioria da humanidade mora em mares costeiros. A maioria dessas pessoas vão precisar migrar, porque até 2050 já é uma marca prevista que todo o Polo Norte vai derreter. E só o Polo Norte retém 9 metros de avanço das marés. O Polo Sul derrete ao mesmo tempo e derrete até mais rápido, e ele retém mais de 60 metros de avanço das marés. Se o oceano chegar a 1 grau de aquecimento, todos os corais se branqueiam. Os corais, eles retêm muita vida marinha. Existem muitas pessoas que dependem de pesca local para sobreviver. Quando a gente fala das doenças causadas pela alimentação imprópria, eles criam, de certa forma, um escape para que a gente se alimente para compensar o nosso estresse, a nossa ansiedade. Só que as opções que eles colocam são opções engordativas, tóxicas com agrotóxico, hipercalóricas, doces. E cria-se também um marketing de que é legal consumir tanta besteira. E eu queria lembrar, principalmente, como é enraizado essa questão cultural, até dos eventos sociais relacionados à nossa alimentação. Aniversário de criança, é doce, os churrascos, que são eventos sociais muito comuns, comendo fast food, as pizzas de domingo, né? Esses escapes também só alimentam esse limbo. Só que tornar a nutrição um escape ao invés de nutrição real do corpo e da alma faz com que a gente alimente esse limbo, esse ciclo vicioso das doenças. Eles complicam o que deveria ser simples. A alimentação deveria ser basicamente planta e come, mas como é totalmente inconcebível eles ensinarem isso pra gente, porque isso é ensinar que a gente não depende deles para sobreviver, né? Numa situação de pandemia, que, por exemplo, a gente desenvolve um medo de, por exemplo, acabarem os estoques no mercado, todo mundo morre de fome, porque ninguém planta a sua própria comida, né? Na natureza, a gente poderia plantar tudo que a gente precisa para o nosso organismo e metabolismo sobreviver e prosperar, sem precisar desenvolver doença, graças a agrotóxicos. É tudo muito forjado e faz a gente acreditar que essa é a realidade. E se existem dois caminhos, onde um sugere a prosperidade da humanidade em harmonia com o planeta e o outro a extinção da nossa espécie, a gente está caminhando para a segunda opção. A conclusão é: estamos todos doentes. Quando a gente fala de cura das relações, a gente tem que respeitar a ordem de 3 degraus. A cura da relação para conosco, nós para nós mesmos. A cura da relação, que é o segundo degrau, para com o outro. E o terceiro degrau é a cura para com o planeta. Mas se a gente não curou esses 2 primeiros degraus, eu sei que não tem como a gente pensar nesse propósito maior, nessa cura para com o planeta, nessa relação que a gente tem com o planeta. Quando a gente fala em cura do eu, talvez tenhamos que olhar para os nossos traumas, acolher esses traumas. De certa forma, também reconhecer automaticamente as nossas crenças limitantes e enfraquecer as nossas máscaras que protegem toda essa dor, para que a gente consiga abaixar o volume do ego e aumentar o volume do ser, vibrar mais a nossa intuição, vibrar mais no amor. Quando a gente abaixa o volume do ego e aumenta o volume da nossa essência, a gente descobre que o que tem na nossa essência, pura e simplesmente, é o amor, e que esse amor é a única coisa que existe. Todos os outros sentimentos e emoções é a criação da mente, para confundir nosso caminho, confundir nosso propósito. Falando em propósito, quando a gente se conecta com essa essência, fica fácil de descobrir o que cada um veio fazer aqui. De certa forma, a gente sobe esses 3 degraus ao mesmo tempo, e aí a gente chega oficialmente no terceiro degrau, a cura do terceiro degrau das relações de nós para com o planeta. E aí teriam várias perguntas a serem respondidas, né? Como zerar o uso do plástico? Como saber quem estou financiando? Como não utilizar energia suja? Como não gerar impacto com o meu lixo? O que comer ou o que consumir sem gerar impacto? Como retornar o meu lixo? Como não sujar a mesma água que bebo com os meus dejetos e com os meus cosméticos ou produtos de limpeza?
como substituir os itens do meu dia a dia que geram centenas de anos de impacto na natureza porque demora a se decompor. Quando a gente olha para a configuração do descarte do lixo, é só imaginar que não existe espaço infinito e não existe fora para a gente colocar o nosso lixo sempre. Como viver ocupando o mínimo de espaço e gerando quase zero ou nenhum impacto na construção da minha morada? Se tenho muito espaço, como tornar a maioria desse solo fértil, reflorestar e ao mesmo tempo me alimentar dele? E a última pergunta é como viabilizar isso e essa realidade para todos os seres humanos? Para cada uma dessas perguntas já existe uma resposta. É óbvio que a mudança tem que ser gradativa, a minha vida está sendo mudada de forma gradativa. E só é possível assim, respeitando uma continuidade. Se parássemos hoje de emitir todos os gases estufa, a Terra ainda ia aquecer mais um tempo, por mais alguns anos, e só depois ela ia começar a esfriar. Então a gente precisa dar um jeito nesses gases que a gente ainda emite. Então existe a primeira solução, que é falar da pegada de carbono. Se você pesquisa no Google, isso pode te dar um cálculo de quantas árvores a gente precisaria plantar por ano para suprir a nossa própria emissão de carbono. Para isso, a ideia também seria preservar indiretamente as florestas através do nosso consumo, financiando indústrias que não exploram e que não devastam as florestas nativas. Cobrar as autoridades e tornar as eleições mais conscientes nesse sentido, elegendo autoridades do governo que tenham essa consciência, que tenham foco em preservar a natureza. O óleo de palma, por exemplo, é um dos óleos mais cancerígenos que existem e para ele ser produzido é preciso queimar muita floresta. Parar de financiar as indústrias que usam óleo de palma também é uma solução. O gado, por exemplo, 18% da emissão mundial é dada somente através do gás metano, que é produzido por esses tipos de animais ruminantes, né? Cada uma molécula de metano equivale a 23 moléculas de carbono. A principal causa de devastação das florestas nativas, principalmente da Amazônia, 80%, é graças à pecuária. Para abrir espaço para a produção de gado. 75% das terras aráveis do planeta é também para a ocupação desse gado. Metade de toda a proteína produzida no mundo é usada como ração para gado. E se hoje a gente começasse a reciclar 100% do nosso lixo, a gente ainda não ia resolver o problema, 100% vão parar no fundo do mar. Em 2050 é esperado que esse número triplique, porque a gente vai chegar a uma marca de 10 bilhões de pessoas no mundo. E sim, é possível reciclar plástico. Por exemplo, já existem tecnologias para conversão de plástico em diesel. Para quem tem dinheiro, para quem se faz investidor, é necessário também a necessidade de investir nesse tipo de tecnologia. Selecionar o nosso consumo e mudar os nossos hábitos. E eu disse que para cada uma daquelas perguntas tinha uma resposta. Então eu vou começar a enumerar essas perguntas aqui embaixo e vou começar a responder. A primeira é, existem opções ecológicas. E aí é que entra a minha intervenção empreendedora. Eu vou começar a revender esse tipo de produto. Por exemplo, converter a nossa bucha clássica de plástico, totalmente tóxica para o meio ambiente, que demora anos para se decompor, por buchas vegetais, que também absorvem bem o sabão e são super biodegradáveis quando vai para um lixão, aterro sanitário, por exemplo. Os nossos absorventes, converter por absorventes de pano, por exemplo, que também demoram, os absorventes clássicos demoram muito tempo para se decompor. A conversão do nosso cotonete de plástico por cotonete de papelão. Existem opções já em farmácia bem fáceis. Os nossos pregadores, dá preferência para pregadores de madeira ao invés dos pregadores de plástico. As nossas garrafas, ao invés das de plástico, usar as garrafas de vidro, que também, além de tudo, pode ser solarizada e reutilizada, ou não vai soltar o BPA do plástico na água, por exemplo. O armazenamento também de temperos e chás em potinhos de vidro, a gente começar a gastar um pouquinho mais em produtos que tem o vidro uma vez só, e depois sempre usar esse tipo de armazenamento. Levar esses potinhos para os mercados a granel e pedir para encher ao invés de levar mais plástico para casa. As sacolas retornáveis, que a gente pode começar a criar o hábito, lembrar de levar no mercado ao invés de trazer cada vez mais sacolas plásticas para nossa casa. Eu vou começar a intervir nesse sentido e começar a revender também sacolas biodegradáveis para mercados e também opções de descartáveis biodegradáveis para os restaurantes de delivery, por exemplo. Ao invés de investir em tupperwares de plástico, dar preferência para tupperwares de inox ou de vidro também. Sobre saber quem a gente financia, a gente pode começar a procurar rótulos da FSC nas embalagens, orgânicos do Brasil, que não usam agrotóxicos nos alimentos. A gente pode começar a estudar a produção própria de alimentos, financiar pequenos produtores que já fazem isso, da agroecologia, por exemplo, e buscar informação. Eu vou indicar na descrição desse vídeo alguns documentários que dão nomes aos burros, as marcas oficiais que mais poluem e que menos merecem ser financiadas. Sobre a produção de energia, para quem tem dinheiro, a gente pode começar a investir, por exemplo, na bolsa, em empresas que são produtoras de energia limpa,
Se você também tem dinheiro, instale energia solar na sua casa. A economia a longo prazo vale muito mais a pena. Sobre o nosso lixo, a gente pode construir composteiras, a gente pode focar na informação de como separar o nosso lixo de forma ideal e limpar esse lixo na separação. Também ser precursor dessa ideia no seu bairro. E para diminuir a quantidade de plástico que a gente separa, a gente pode focar em financiar os mercados a granel e levar os nossos potinhos também. É questão de mudar os hábitos e reconhecer a importância disso. Sobre o que comer, o veganismo já é a prova de que a gente consegue sobreviver sem consumo de carne, sem consumo de derivados. A gente pode investir na agroecologia. E eu vou deixar também um link na descrição do vídeo para os moradores de Floripa, porque já existe um mapeamento de todos os restaurantes, hortas e feiras orgânicas que existem. E eu sugiro também um modelo transteórico de mudança de comportamento, que sugere a somação dos nossos hábitos, por exemplo, como 3 vezes carne por semana, na próxima semana tirar uma vez e assim vai diminuindo. Então é só também pesquisar sobre esse modelo transteórico ou também entrar em contato comigo, porque eu ajudo nessa transição também, eu trabalho com isso. Como não poluir a nossa água, para quem não conhece, existem projetos de banheiro seco, que tornam o nosso dejeto, na verdade, um composto orgânico e é uma espécie de adubo para plantações. Ao invés de colocar tantas químicas no esgoto e retornar essa água para o nosso consumo, existe essa opção, que também é super ecológica e é instalável em casas e em construções novas também. Investir em cosméticos veganos e ecológicos também, que não poluem o meio ambiente. Investir também na informação da produção própria de produtos de higiene e produtos de limpeza. Sabão de coco, por exemplo, e existem vertentes que estudam somente isso. Também é possível pesquisar. A 8ª e a 9ª pergunta é quase que uma resposta só. A ideia é o minimalismo, gente. Precisamos de muito pouco espaço para conseguir sobreviver. E se precisamos de mais espaço para produzir nossa própria comida, a gente pode investir nas agroflorestas, a gente pode construir nossas casas através da permacultura e da bioconstrução, construir ecoaldeias, e aí é que mora o acesso a todos os tipos de pessoas. Quando a gente vai junto, a gente vai melhor. E quando a gente se junta em comunidades, a gente consegue fazer coisas que a gente nunca conseguiria fazer sozinho. Então a ideia é juntar as pessoas que acreditem nesse propósito e através da união dessas pessoas, a gente construir comunidades ecológicas que utilizem somente esses tipos de recursos que tornem nossa sobrevivência, nossa vida humana próspera, para que a gente inverta, ao invés de andar para o caminho da extinção, a gente comece a andar para o caminho da prosperidade da humanidade. Porque só dessa forma, vivendo em harmonia com os recursos, vivendo em harmonia com os ecossistemas que existem, em harmonia com os animais de todas as espécies, em respeito, em harmonia à natureza, tudo que existe, é que a gente consegue continuar vivendo, que a gente consegue tornar a nossa vida não poluidora, tornar a nossa vida com o mínimo de impacto possível e, mais do que isso, tornar a nossa vida justa, para que faça sentido a gente continuar aqui. Então, eu agradeço esse vídeo, eu agradeço a mim mesma, eu agradeço a vocês, eu agradeço esse meu propósito, que é somente me fortalecendo nele que eu consigo continuar por aqui. E eu conto com vocês, porque sozinha eu não sou ninguém, mas com vocês eu sou gigante. Então, compartilha esse vídeo, dê o seu curtir, entre no meu Apoia-se e começa a me ajudar nesse projeto. Deixe seus comentários, compartilhe também as suas ideias ecológicas, ideias de como salvar o planeta. Já dizia John Lennon que eu posso até ser um sonhador, mas eu sei que eu não tô sozinha. Então, é com muita gratidão que eu finalizo. Mariana falou.